De repente, ali por meados de 1995, surge pra gente o tal do GPS, tá? A gente chamava de DGPS. Era o GPS diferencial. E aí vocês vão entender agora, eu vou parar esta história aqui, porque vocês vão ter que entender em que ponto que a gente chega neste momento da história, tá? Então, a gente chega no DGPS, que é o GPS diferencial. Porque o GPS, durante muitos e muitos anos, ele não foi de uso civil, tá? Ele só era de uso militar. Você podia usar ele para uso civil, porém, ele tinha um erro associado nele. E tinha como tirar esse erro do GPS. Então você usava o que a gente chama de DGPS, que era o GPS diferencial. A gente usava vários satélites. Era uma coisa chatíssima usar GPS em meados da década de 90, que era o seguinte: você tinha que colocar o equipamento, vou procurar aqui um equipamento de GPS das antigas aqui. Você tinha que colocar esse equipamento, o equipamento ficava, você tinha que esperar ele se comunicar com os satélites, tá? E aí, depois que ele comunicava com o satélite, ele pegava o sinal, e aí, com esse sinal, você podia calcular as coisas, tá? Então, era isso que a gente fazia. A USP, né? Como ela era vanguarda na parada toda, ela tinha o equipamento, tá? O equipamento era bem um negócio desse aqui, ó. Tinha as empresas que vendiam, né? Então você... Aqui, ó. Vou colocar aí pra você, mas você joga aí na tela pra galera, tá aí na... Só que esse aqui ainda é moderno, tá, galera? Esse aqui ainda é moderno, mas é que eu não achei do antigo, não. Mas é isso aí, ó. Então você punha essa antena aí, com esse tripé, você colocava num lugar e ficava ali, ó, esperando ali o sinal chegar. E aí, quando o sinal chegava, você conseguia... era melhor do que o teodolito? Já era muito melhor que o teodolito, né? Porque você não precisava ficar transferindo. Você esperava, o sinal chegava, aí na telinha, você tinha uma telinha bem arcaica, e nessa telinha aí aparecia a coordenada, latitude e longitude, e a altitude do lugar onde você estava. Era assim que funcionava, tá? Era bem assim que funcionava. Era terrível, mas era melhor do que o teodolito, né? E aí, obviamente, o tempo foi passando, as coisas foram melhorando, e aí a gente ficou melhor, né? De fazer. Isso, triangulava o sinal do satélite. Então você tinha que ficar esperando. Tinha a hora também, porque dependendo da hora você sabia que não ia ter satélite. Era muito complicado. Era muito complicado, tá? Beleza? Então é isso. Muito bem. Mas da onde, né, que vem e como que começa toda essa história aí do GPS, né? Primeiro, né, porque vocês já pensaram para imaginar como que um navio, por exemplo, vamos pegar um navio ou um avião, como que o avião ele voava sem GPS? É uma coisa que a gente não para nem para pensar, né? Obviamente, né, cara? Tinha bússolas, tinha sistemas de giroscópio, tá? Existem vários sistemas de referenciais que são usados até hoje como redundância do GPS. Caso dê uma pane no GPS do avião, o avião tem um sistema de giroscópios ali que ele consegue se localizar e tudo mais. Então, assim, a gente hoje, como é um negócio tão natural na vida da gente, né? Tão natural na vida da gente, a gente acha que é uma coisa simples e que acontece de todo jeito, tá bom? Mas agora vocês vão se assustar até.
O primeiro, preste atenção, a União Soviética, quando ela lançou lá o Sputnik, em 1957, né? Tiveram dois físicos americanos, tá? O William Geer e o George Wyffenbach, da Universidade de Johns Hopkins, uma das principais universidades americanas, que eles ficaram monitorando as transmissões de rádio ali, e em poucas horas eles perceberam que por conta de um negócio chamado efeito Doppler, eles poderiam, usando, preste atenção, isso aqui é a coisa mais importante do GPS, usando o efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Eles podiam localizar onde que o satélite estava em órbita, tá? Para isso, eles usaram um grande computador para fazer o cálculo. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é como que as ondas, exatamente, é o famoso lance da ambulância. Então, quando você está parado assim, ó, imagina que você está parado, vai passar ou um carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 vem e faz assim, ó. Isso é o efeito Doppler. Quando ele está se aproximando, ele espreme as ondas, aí o som fica mais agudo, e depois a onda abre, o som fica mais grave, tá? Para explicar de maneira bem tranquila para vocês. Então, eles viam o Sputnik lá, passando. Eles perceberam que eles, usando este efeito Doppler, eles conseguiam identificar onde que o satélite estava em órbita. Era simplesmente ver a compressão e o afastamento das ondas que eles iam ter. Esse F1 aí tá ferrado, né? Gostaram do ASMR? Ai, ai. Não entendeu? Vocês entenderam ou não? Falem aí, porque é muito importante isso. Conseguiram entender? Tu definitivamente nunca viu uma pior que eu vi corrida de Fórmula 1, já ouviu. Não é assim? Ai, ai, viu? Mas é isso. Quando o objeto está chegando perto, a onda é espremida, o som, né, faz a onda ser espremida. Quando o objeto está afastando, a onda ela é levantada ali, ó. Tá vendo? Tá a baixa frequência, né? A onda fica o comprimento de onda maior. E aqui, ó, aqui a ambulância tá chegando perto do cara e tá se afastando da moça lá, ó. Então, para a moça, ela tá ouvindo o som mais grave da ambulância. E o cara tá ouvindo o som mais agudo. Entendeu? Tá, é assim. Beleza? Chega de som. Chega de som, tá? Mas aí, o que isso tem a ver com o GPS? Tudo, porque foi assim que os caras começaram a perceber que era possível usar esse efeito, o efeito Doppler, para poder localizar as coisas. Os caras falaram, opa, temos uma coisa aí, hein? Temos uma coisa muito interessante nesse lugar. E aí, veio um grande problema, né? Que era localizar, dado o satélite, localizar onde que estava a pessoa. Isso para quê? Porque eles queriam, obviamente, ter uso militar, né? Não preciso nem falar que o GPS nasceu para uso militar. Em 1959, então, a gente pode dizer, né, que o Johns Hopkins, né, foi essa universidade onde surgiu isso, mas isso surgiu como que eu vou dizer assim, a pedido da Marinha Americana. A Marinha Americana queria lançar um míssil, estava desenvolvendo um míssil chamado Polaris, que seria lançado por um submarino, e para isso eles precisavam saber onde que estava o submarino que ia lançar o míssil, certo? Então, eles foram lá, viram que esses dois caras tinham começado a desenvolver isso, e assim pediram para eles desenvolverem um sistema. O primeiro sistema, anotem aí agora, o primeiro sistema de localização foi chamado de Transit, tá? Foi chamado de Transit. E nos Estados Unidos existe um departamento muito importante hoje, que antigamente chamava-se ARPA, hoje se chama DARPA. A DARPA era o departamento que estava cuidando, por exemplo, da propulsão nuclear, tá bom? Então, a DARPA entrou no meio, junto com a Universidade Johns Hopkins, e aí desenvolveu o que a gente chama de Transit. Agora é que vocês vão ver um negócio mais legal. Esse sistema Transit, meus amigos, sabe quando que ele começou a funcionar? Em 1960.
Por que é bom falar isso? Porque muita gente fala que a gente não tinha tecnologia na época. Quando o homem pisou na Lua, não tinha tecnologia. Eu estou falando de 1960. E o Transit usava nada mais, nada menos do que satélites. Está aí, ó. Isso é um satélite do Transit em 1960. 9 fucking anos antes do homem para a Lua. Então, isso é para você que fala, não, a gente não tinha tecnologia na época, não. Tá aí, ó. Já tinha o começo, tá? Ele usava uma... Olha só, isso é 1960. O sistema Transit, ele usava 5 satélites já. 5 satélites. E com isso, ele fornecia a posição para a navegação, principalmente dos submarinos, dos navios. Só que olha que doideira. Uma vez por hora. Então, uma vez por hora, pum, vinha a localização. Já estava mais do que excelente, mais do que se tinha em todo o lugar. Tá bom? Então, isso é o início de toda essa história. Para você ter uma ideia de que já existia muita tecnologia. Quando o homem foi para a Lua, tinha muita tecnologia. Não era pouca, não. Tá? Não era pouca. Tá? Era muita já. Nós estamos falando de 9 fucking anos antes, né, de Alexander? É isso aí, cara. 9 fucking anos antes, tá? Então, assim, por que é legal falar isso? Obviamente que eram desenvolvimentos ligados ao setor militar, igual nós temos hoje, né? Igual nós temos hoje. Nós temos desenvolvimentos ligados ao setor militar que a gente não faz a menor ideia que os caras estão fazendo. Isso aí na década de 60 também, tá? Os caras já tinham lançado 5 satélites do sistema Transit, o primeiro sistema de localização, 1960. Tá bom? Para você ver, já perguntaram aqui, né? Boa noite, Sérgio. Qual a complexidade de criar um sistema de GPS 100% brasileiro? Hoje, nenhuma, né, cara? Os caras fizeram isso em 1960, a gente não faz, é porque a gente não quer, tá? Se a gente quiser, a gente já tinha feito. Enfim, tá aí. Valeu. O pessoal já tá até perguntando, cadê meu Monster? Aí, ó, chegou meu Monster, ó. Toma aí, ó. Hoje nós vamos aqui, ó. Salve aí pra Monster, tamo junto, é nóis, viu? Não patrocina, não? Mas quem sabe um dia, né? Aqui, ó, hoje nós vamos de Ultra Pitkin. Adoro esse aqui também. Muito bem. Aí, foi isso que deu início a esse processo, a esse sistema de localização, para vocês entenderem. Aí, ali na década de 1970, foi criado, né, um sistema, né? Existia um sistema que era o sistema Ômega, tá? Porque o lance era o seguinte, pessoal. Os navios, os tanques e tudo, eles tinham que se localizar. Não tinha como, né? Como que você ia localizar as coisas e tal? Então, o que acontecia? Você tinha determinados lugares do planeta que você tinha bases, e aí você vinha com o navio andando. Aí esse navio emitia um sinal e ele ia de uma base para outra. Lembra por que eu contei a história da geodésia lá no começo, de ficar transferindo coordenada de um lugar por outro a partir de um ponto que você sabe que era o ponto da igreja? Esse aí era a base do sistema Ômega. Tá? O sistema Ômega ele funcionava assim, fazia triangulação com as bases onde você tinha aquela medida feita com precisão e pronto. A partir dali você conseguia transferir aquela coordenada e você sabia a posição das coisas. Obviamente que eles usavam antena, eles usavam um monte de coisa. E óbvio, para quê? Para melhorar, né? Para melhorar a precisão, tá? Então eram estações espalhadas aí pelo mundo que ficava. Esse aí, o sistema Ômega, ele pode ser considerado o primeiro sistema de radionavegação do planeta Terra. Logicamente que tinha limitações, que você estava muito longe da estação, se desse um problema no sinal, e por aí vai, tá bom? Então, mas isso foi o início de toda essa parada, tá? Para desenvolver sistemas de localização. O que ficou parado por muito tempo, por um tempo, né? Ficou parado até que a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética se intensificou. Começaram a fazer os famosos, né, mísseis balísticos intercontinentais, mas como que você
como que você faz para lançar um míssil saindo lá da União Soviética e batendo lá nos Estados Unidos. Você precisa fazer esse míssil ser guiado. Ele vai ser guiado como? Então, de novo, né? Mais uma vez na história, mais uma vez. Guardem tudo isso que eu vou falar, porque daqui a pouco, mais para frente aqui, eu vou falar de quanto que isso impacta na economia mundial atualmente, tá? É o seguinte, a guerra, ela é fundamental para financiar muitas coisas. Não preciso nem dizer, a ida do homem para a Lua, a bomba atômica, né? Foi financiada até dinheiro, a gente brinca, a gente fala dinheiro infinito, por quê? Porque tinha um mal para ser defendido e combatido, que era a Guerra Fria. E a Guerra Fria também, ela ajudou a fomentar o desenvolvimento do GPS, porque eles viram que ia precisar de muita grana para desenvolver os satélites, para ter um sistema melhor, para poder fazer com que essas coisas aí funcionassem da maneira, precisava de dinheiro. Qual que era a justificativa para despejar dinheiro nisso? A Guerra Fria, e assim o sistema de GPS ele acabou sendo financiado, tá? Financiado, beleza? Então, guerras são sempre importantes neste cenário, tá bom?